Chegamos de novo, menos é mais. A gente está hoje aqui com uma pessoa muito especial, que daqui a pouco eu falo para vocês quem é. Antes disso, você que não é inscrito no canal e que acessou esse vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe, comente e ajude esse canal a crescer e a expandir coisas relevantes aí pela sociedade, tá bom? Eu estou hoje aqui com o doutor Alex Alves, nome de jogador de futebol. Você joga bola? Um pouco. Mas é craque? Não. Eu sou mais na armação. Na armação. É um cara time. esforçado, né? É isso aí. Eu, quando jogava bola, já fui um cara esforçado. É mesmo? Eu tentava, né? Mas, na verdade, assim, eu quando moleque, aí meu pai queria que os 3 filhos, os homens, fossem jogadores de futebol. Mas os 2 mais velhos, eu e meu irmão mais velho, a gente queria música. Então, meu pai querendo que a gente jogasse bola e a gente querendo tocar algum instrumento. Então, quer dizer, não deu certo, né? O mais novo ainda jogou um pouquinho, jogou em alguns clubes e tal, mas a gente queria mesmo era tocar algum instrumento, não era muito aquela gana do futebol. Eu gosto, jogo até hoje a peladinha com os amigos e tal, mas nunca fui de me esforçar muito a correr atrás da bola, não. Mais atrás das notas, na verdade. É isso aí. Show de bola. Mas, doutor Alex, o senhor é psicólogo, entre outras coisas. Isso. E o que mais o senhor faz? É aquilo que eu estava te falando, né? A gente vem numa pegada, né, dentro da psicologia, eu tenho formação na área de psicomotricidade, ok? Eu estudo movimento, né? E por isso eu fui para a área de motricidade humana, posturologia humana e propriocepção humana. A psicomotricidade é uma área estudada pela educação física também. Também, é comum. O pessoal de pedagogia também vai para dentro dessa área, também fisioterapia, tem fisioterapeuta que vai fazer pós dentro dessa área, né? E aí a gente foi, né, avançando nesse conhecimento, porque a minha formação é haitiana, né? Eu sou um terapeuta de base haitiana. Na realidade, eu acredito que hoje no país, se tiver muito, nós somos 10. Eu sou um dos últimos do templo, né? Haitiano, né? Então, esse templo foi destruído. Eu sou o último dos Jedi, um dos últimos Jedi aí em cima disso aí, porque é uma tecnologia, né, que se apropria muito ao que nós vamos conversar aqui. O Reich, ele trabalha com o conceito de bioenergética, do Lowen é discípulo do Reich, o pai da bioenergética, entendeu? E o Reich, ele vai trabalhar o desbloqueamento do fluxo energético do corpo, do alto da cabeça até a área da genitália, né? E a gente vai entender as emoções em cima de ancoramentos no corpo. Então, eu, quando trato em terapia, né, eu não trato o que a pessoa diz, mas o que o corpo dela diz com aquilo que ela diz. E aí isso dá uma velocidade na terapia absurda, porque a gente vai trabalhar justamente a liberação dessas âncoras que ficam ali retendo as emoções no corpo, né? Então, quadros como infarto, AVC, câncer, derrame, Alzheimer, né? Questão ligadas a problemas de aprendizagem, dislexia, dislalias, calculismo, ortografia, problema de memorização, déficit de atenção, questões ligadas à ansiedade, depressão, pânico, ideação suicida, tudo isso está ligado ao processo de bioenergia, né? E hoje eu ainda estou estudando o intestino, né? A coisa é grave, porque, de maneira efetiva, todas as nossas emoções, elas vão ser processadas a partir do nosso intestino, através do que são os psicobióticos, né? Então, muita coisa do que a gente se alimenta influencia no comportamento das pessoas? Com certeza, né? Antes de vir para cá, eu estava com o Dr. Corme Sanches, né? Ele é um parceiro na área de neurofeedback, é um pós-doctor em neurologia, né? E ele desenvolve uma linha de estudo com a plataforma Watson, né? E agora, o que a gente faz? A gente mapeia o teu cérebro, em cima desse mapeamento a gente já identifica o porquê que está dando ruim no teu organismo a partir da estrutura cerebral. 90%, né, é por conta da alimentação, né? Principalmente os embutidos, a questão que está envolvendo os açúcares, né? A questão dos refrigerantes, o uso dos enlatados, quer dizer, tudo isso aí está causando dano ao ser humano, né? E de uma maneira muito progressiva, porque aumenta o pH do sangue, né? Aumenta o nível de acidez, e aí cria o que se chama de agora uma corrosão e uma oxidação da célula a partir do mau funcionamento das mitocôndrias, que é quem é responsável agora, né, pela reprodução celular e pela energia da célula. Então, é muito grave. A nossa sociedade já está morrendo pela boca. Exatamente. É o que está acontecendo. E dessas síndromes, né?
chamadas síndromes, não é isso? Podemos chamar de síndromes. Essas síndromes... Transtornos. Você falou de tantos aí. Qual é hoje em dia, né? A gente está vivendo meio uma pandemia. Sim. E a sociedade, todo mundo muito doido e tal. O que é mais comum? Qual a síndrome? É até interessante esse termo doido, né? Porque como psicólogo não posso chamar ninguém de doido. Né? A gente não pode, senão o cara já começa a achar que é doido mesmo. Né? O negócio é grave. É verdade. Não, o negócio é grave. Mas, na realidade, o que está acontecendo? Nós estamos com um grande desequilíbrio. Esse é o termo. O cérebro, ele se desequilibrou. E se desequilibrou por causa de um problema, né, que é a propriocepção humana. Né? Inclusive, esse óculos que eu estou usando é um prisma ativo, né, para mudar a entrada de informação no cérebro. Então, aonde você comprou esse óculos? Rapaz, olha, se você a acreditar, gente vai chegar nesse ponto. o nome do cara é Jonathan. O cara é Jonathan. A gente vai chegar nesse ponto depois. Mas então o que acontece? Então nós temos um desequilíbrio proprioceptivo que começa no dedão do pé e vai até o sistema nervoso central, alterando e modificando as percepções sensoriais dos neuroreceptores. De maneira bem simples, olfato, tato, paladar e audição estão sendo alterados por conta do sistema proprioceptivo, que tem como influência a questão postural. Por isso que eu fui estudar a parte de posturologia, né? Para poder entender o porquê que o cérebro estava tão desorganizado. Eu faço parte de um grupo de cientistas, né? E eu virei objeto de estudo porque o meu corpo, por causa da quantidade de cirurgias que eu já sofri, eu sou muito torto, eu sou totalmente fora de eixo, né? Por causa das cirurgias. Foram 3 na perna esquerda, 2 no pé direito. Eu fiquei 9 meses em cima de uma cama, engessado, toda a perna esquerda e metade da direita. Disseram por 2 vezes que eu ia ficar aleijado na perna esquerda, depois no pé direito, né? E a gente contrariou a tudo e todos, né? E estamos de pé. Creio que é a mão do divino. Porém, com esse corpo todo cortado, são mais de 12 cirurgias, eu não poderia ter agora um equilíbrio mental. E quando eu fui fazer parte desse consórcio de cientistas, eu fui avaliado e a avaliação do meu cérebro deu 100%, 100% de avaliação positiva. Então, isso era impossível pelo grau de problemas corporais que eu já sofri. Então, na realidade, o que muda, é justamente o treino bioenergético do meu cérebro para poder enfrentar todas as situações de dor, sofrimento, tudo que eu atravessei, para poder sair disso resiliente. Então, no momento atual, eu já seria um jovem ancião, um velhinho, não chato, resiliente. Sim. Então, a gente vem trabalhando o conceito de resiliência. E aí, nesse momento que a gente está vivendo, muito apreensivo, porque a gente está vivendo algo, além de inesperado, sim, algo que não há uma explicação. Por hora não. Por hora a ciência virou Babel, Cada um diz uma coisa, Nós estamos agora com essa 4ª onda na Europa, não é isso? E na China, e já se colocou na conta da spike, da proteína, E que não seria uma variante do vírus, mas sim o resultado de uma ação dessa bendita proteína. Então, nós ainda devemos levar até 2025 para termos certeza do que estamos enfrentando e as consequências daquilo que colocamos para o enfrentamento. Um exemplo, agora, para os teus seguidores aqui, é o uso, de uma maneira indiscriminada de algumas medicações, que eu não vou citar o nome, porém, elas matam o processo das bactérias boas do intestino. Isso é gravíssimo, Então, o pessoal está achando que está prevenindo uma coisa e estão causando dano em outra. Por quê? Um dia de antibiótico mata um ano agora da tua flora intestinal. Então, quando você está tomando um remédio, para vermes, ou o que quer que seja que está por aí, você está destruindo a flora intestinal. Destruindo a flora intestinal, você não tem os psicobióticos, que são os nutrientes que você precisa para manter a estrutura e funcionamento do teu cérebro. Então, nós vamos ter problemas mais graves ainda nos próximos 36 meses pelo uso indiscriminado nos últimos 24 meses de medicações não acompanhadas pela área médica. Aí você se refere às medicações que são a chamada... Protocolo. Protocolo, Então, na verdade...
você acha que o protocolo ele é nocivo? Do uso indiscriminado, com certeza. Veja bem, se você beber muita água, né, você vai se afogar. Se você respirar muito oxigênio, você vai morrer, sabia disso? Sim. O teu organismo só aguenta 30% de oxigênio, 70% é uma mistura de hélio e de outros gases que estão no ambiente. É que as pessoas ignoram muito, entendeu, Jonathan? O grande problema nosso, né, é a gente falar daquilo que não sabe e propagar isso, né? Então a gente tem muito receituário, né, de pessoas que não têm conhecimento científico para falar. Haja visto os políticos brasileiros que também resolveram fazer medicina, resolveram fazer psicologia, é o caos, né? Se a gente colocar 100 deles, eu tenho certeza que 90 não passam numa avaliação psicológica, eu tenho certeza disso, mas não passa mesmo, o negócio vai ficar estreito. A internet, ela ajudou a dar voz para muitos idiotas, né? Também, verdade. Muita gente que, Você usou um termo bem carinhoso. Sim, é verdade. até porque se você for buscar a raiz etimológica do idiota, o idiota é o cara que não aprende, né? Ele não aprende nunca. É porque pessoas se ofendem com o termo idiota, mas se você for buscar a raiz da palavra, o idiota é aquele cara que não consegue aprender. Sim. E a internet, onde antigamente eram pequenos grupos, que tinha aquele cara que influenciava o grupo, hoje em dia essas pessoas estão nas redes sociais e nos canais da internet e propagando uma série de coisas de que não sabem, ou pelo menos não têm certeza, ou estão replicando o que ouviram de alguém. Então, assim, o que você pensa sobre as vacinas? Na realidade, eu queria voltar um momento antes sobre a questão do influente e o influencer, né? Isso que você está falando é tão grave, né? Que nós estamos aqui, Alex, dá só uma chegadinha aqui rapidinho, vem aqui chega, rapidinho, aproveitar, né? Só para ele poder dar uma cancha para a gente aqui, isso, né? Gente, ó, apresentar para vocês, Alex, fala aqui, Alex, com a galera aqui, dá um oi para a galera aqui, vai aqui, dá uma galera. E aí, galera, tranquilo? Isso, ó, o Alex é um influencer. Sim. Né? Só que, na realidade, o Alex é um influente. Por quê? Dentro da tribo que ele faz parte, que é o pessoal de deficiência auditiva, né? Ele passa um nível de informação que muda a percepção do ouvinte e o não ouvinte sobre si mesmo. Não é isso que você está trabalhando? Como é que você está trabalhando? Fala aqui um pouquinho para a galera. Como é que você está trabalhando? Então, aqui, a influência tem aqui uma certa característica na vida das pessoas, por exemplo. As pessoas querem saber como você é, o que você faz diante dos seus problemas. No meu caso, é a surdez. O que a surdez me proporcionou. O que eu faço diante dela. E da maneira que eu demonstro isso para o meu público, ele se intensifica com essa dor. Porque tanto aqueles que são deficientes auditivos quanto aqueles que não são, eles me veem como uma pessoa assim, controversa. Porque se tu parar para pensar, existem casos, mas muito poucos casos de pessoas que sejam iguais a mim. Justamente porque é impossível ser surdo e ter uma cama de conhecimento. É totalmente controverso nesse mundo. Exemplo, tem pessoas normais. Essas pessoas normais têm tudo. Olhos, braços, pernas, audição, visão, paladar e tato. Tem tudo. Mas então porque elas não conseguem sair da média padrão. Essa média padrão que é viciante na raça humana, ninguém consegue sair. É porque por mais que elas tenham tudo, ainda falta alguma coisa. O que falta é vergonha na cara. É isso aí, show de bola. Porque por mais que eu possa ter um discernimento, conhecimento sobre mim, que nada adianta se eu não mostrar. Vale a pena, meu valor. Por isso que as pessoas, hoje em dia, as pessoas que a própria sociedade pensa no outro, no que o outro quer. É aquela famosa frase, a grama do vizinho é mais verde. E sempre será, porque você esqueceu de cuidar da sua própria grama, de regar, de me acolher.
faça questão, porque a sua preocupação sempre foi as pessoas no mundo lá fora, que faça questão de contar do seu próprio mundo. É isso aí, Aí. valeu, Alex, show. Obrigado. Sério, hein? Não, o negócio é sério, o Alex negócio é estreito. O Alex, estreito. ele é... É um influencer hoje da Non-Stop, né? Trabalha com a Non-Stop, com o Kaká, com o Alex Monteiro, né? Com o Whindersson Nunes, né? Então ele faz parte do mesmo grupo, né? E ele está vindo numa pegada justamente para criar um fator de conscientização em cima do vitimismo, né? Das famílias disfuncionais, né? Até porque o Alex vem dentro de uma família disfuncional, né, que é a minha. Né? Então, nós tivemos que aprender a trabalhar com a deficiência auditiva dele, da irmã mais velha, a Moriza, que está chegando a nossa netinha Catarina agora. Né? A Moriza tem 38 anos, o Alex tem 24 anos, né? E nós tivemos que aprender a lidar com essa disfuncionalidade. E extremamente complicado, porque os dois com perda, né, severa, bilateral, né, com problemas de aprendizagem assim, imensas, né? Inclusive o óculos que ele está usando é igual ao meu, um Prisma, comprou no mesmo cara, no Jonathan, comprou no mesmo cara, em cima disso aí. Então, na realidade, a gente vem estimulando isso, né? E aí ele saiu da caixinha, né? Então, ele conseguiu sair da caixinha justamente pelo processo de estimulação, né? Sim. Mas aí, vamos lá. Aí, isso é para o pessoal poder entender sobre influencer e influente. Influencer e influente. Então, o Alex, além de influencer, ele é um influente, porque ele muda o padrão de pensamento das pessoas, compreendeu? Sim. É o que você agora está se propondo a fazer com o podcast aqui, né? E a gente pede muito a Deus que você tenha muito sucesso nessa pegada aí. Mas vamos lá falar da vacina. Você me perguntou o que é a vacina, né? A vacina é uma experiência na humanidade muito recente, né? Nós temos aí pouco mais de 120 anos, o que não é nada na história humana, né? Então, nós ainda estamos aprendendo a trabalhar com o sistema vacinal. Essa que é a grande verdade. As atuais vacinas, nós temos dois grandes grupos, né? Você tem um grupo que está voltado para o RNA mensageiro e o outro que está dentro da tecnologia anterior, ok? Que aí você pega uma parte do vírus, né, que ele é colocado ali morto para que o teu organismo possa reagir a partir disso, né, que é todo o sistema da vacina da influenza que a gente toma, né, a varíola, né, e todas as outras doenças, a poliomielite e tantas outras que a gente já foi vacinado. Então, tem essa característica. A atual, né, ela vai entrar com essa questão do RNA mensageiro, que ainda é uma incógnita a nível de curto, médio e longo prazo. Por quê? Nenhuma simulação que eu faça em laboratório, ela vai trazer a garantia do que vai ser o laboratório humano, o meu corpo, ao longo de 20 anos. Então, num processo normal, você precisa de 20 anos para você ver o impacto de determinada ação que você está fazendo na área médica, inclusive as próprias medicações. No momento atual, tem um remédio aí para o estômago que a galera já contraindicou, porque no uso de 20 anos desse medicamento, ele já está dando um desdobramento nocivo para a saúde das pessoas, né? Eu não vou falar o nome dele, mas eu vou falar de dois outros que eu posso falar, porque isso já está explodindo aí. O paracetamol e o Dorflex, eles estão para ser proibidos à venda, como acontece na atualidade, e só por prescrição médica, por causa dos danos que eles causam à saúde humana. Olha Tem só. um medicamento que o pessoal toma muito para o estômago, que termina com anzol, que... Vou fazer igual Jesus, tu dizes. Tu dizes, Tu dizes. Que eu já li muita coisa aqui sobre os males que esse medicamento causa nas pessoas, né? Com certeza. Porque, na realidade, o que está acontecendo com a gente, né? Nós não queremos mudar o status quo. Nós somos viciados de 0 a 7 anos a comer mal, a beber mal e viver mal. Salomão diz que se tu educa a criança no caminho que deve andar, nem na idade adulta o cara se desvia. E nós estamos tudo desviados. A verdade é essa, né? O pessoal está obeso, o pessoal está com problema de glicose, o cara está com problema de artrose, artrite, cifose, o cara está com problema, né, ligado na pressão alta, o cara está com problema na área de coagulação sanguínea, né, problemas gerais, pâncreas. Então, está todo arrebentado. A verdade é essa, a coisa mais difícil é tu encontrar um sexagenário como eu, que não esteja
esteja arrebentado. A maioria, né, 98% dos sexys, nem sexo faz mais. Eu ainda estou dentro de um grupo privilegiado, que eu sou um sexagenário que não uso nada e a velhinha tem que correr de mim. Só a misericórdia, a velhinha tem que correr de mim. Tá certo? Porque a galera já não está dando conta, inclusive porque está dando baixa de testosterona, inclusive em homens novos. E agora saiu uma publicação, um artigo bem recente, falando sobre a maçã. Homens a partir de 50 anos não deveriam consumir maçã, porque vai baixar a testosterona. E hoje a gente recebe muita gente com queixa em clínica, né, de baixa de libido, né? Eu tenho mulheres que estão chegando com a síndrome da largatixa. Eu já tinha visto, né, mulher gato, mulher mariposa, mulher rã, mas largatixa começou a chegar tem 4 anos para mim em clínica, né? E elas dizem que estão subindo pelas paredes. Literalmente, porque os homens, é verdade, porque a garotada não está chegando junto, cara, a garotada, verdadeiros aviões, Exocet, e os caras não pilotam mesmo, os caras não pilotam, não estão pilotando, e quando você vai ver o problema, baixa de testosterona. Chegou ao ponto, né, de eu ter atendido pelo menos 3 que disseram para mim o seguinte: Alex, eu me sinto violentado sexualmente, porque ela me exige sexualmente, e eu estou cansado, eu chego em casa, eu quero tomar um banho e dormir, eu quero descansar, né? E para mim foi muito estranho ouvir isso, que eu venho de uma geração muito diferente, né? É muito diferente, mas o tempo passa, né? E a gente tem que entender o que está acontecendo. Mas a gente ficou de olho para poder identificar essas alterações comportamentais. E agora está na conta, uma das contas é a maçã. A maçã está arrebentando, e a maçã, ela é base de vários sucos, né, de uma determinada aí, companhia, e aí, eu não vou falar o nome da companhia, né, ela não está nos patrocinando, não é isso? Então, a gente vai poupar a companhia. Então, a companhia resolveu mudar os sucos, inclusive, do Brasil, né, que eram excelentes. Ela comprou, mudou e introduziu a bendita da maçã. E, na realidade, a maçã está causando todo esse dano na saúde dos homens. Até porque, para quem faz dieta, os sucos são adoçados com maçã, né? Isso, é outro problema. Porque aí, quando tu fala em dieta, né, tem a questão do pessoal da subtramina, né? Eu, na minha vivência, né, como pastor, né, que eu sou um pastor e um capelão, no meio de toda a minha formação, também sou pastor e capelão, e como pastor, sou um pastor de libertação, da área de libertação, né? E a gente observou que nós temos muitas mulheres apresentando anomalias. Aí eu vou usar o termo de um amigo meu, o reverendo Isaías Maciel, anomalias. Não estão endemoniados, mas estão com anomalias. E essas anomalias, quando a gente foi investigar, a causa era o uso da subtramina. Ok? O pessoal usando, né, acima do que é permitido por lei, né, e aí provocando com isso, né, uma inibição de apetite e com alterações comportamentais. Está acontecendo direto, cara. Você tá vendo? E aí o resultado de todas essas dietas, né, que estão acontecendo aí, sem um nutrólogo, sem acompanhamento psicológico, sem acompanhamento médico. Por quê? Por vezes a fome, Jonathan, é emocional. Né? Não é uma fome, né, porque está te faltando alguma coisa, né? Mas é porque emocionalmente você tem o quê? Você tem um trauma, você está frustrado, você está sofrendo de uma ansiedade, e aí, porque isso não é tratado, você cria o fator de compulsão. E no caso de Brasil, nós somos considerados o país mais ansiogênico do mundo, e posso falar, bendita da medicação, o Rivotril é a medicação mais vendida no país, e nesse período pandêmico aumentou a venda em 40%, olha só, 40%. A Fiocruz tinha o Brasil com cerca de 20% com transtornos mentais, psicopata, sociopata, borderline, não é isso? Esquizofrênico, ok? Agora, eles atualizaram, tem 4 meses, a publicação foi para 40%. Nós temos 84 milhões de brasileiros com problemas mentais. Então, você conta 3 brasileiros, 1 está com problema mental. Isso aí é fato. Então, nós fato. estamos aqui numa sala, nós somos aqui, nesse 1, 2, momento, 3, 5 4, pessoas. 5 pessoas. Esses 2 ali podem... Está com problema mental. Está com problema mental. Está com problema mental. Está com problema mental. E só não sabe disso. Só não sabe, só não disso. se pesquisar... Só mais, se quiser morder alguém, tu já vai saber. Se começar a arranhar a parede, tu já vai saber. Você se cuida, Alex,
Porque você vai descobrindo, você vai estudando, e aí automaticamente você vai se cuidando. Sim, verdade. Você se cuida há quanto tempo? Porque eu acho que o mesmo benefício que tem o tempo que você se cuida é o mesmo, porque as pessoas elas dão muita atenção para os males que são agudos, né? O cara pegou algo que caiu no chão e quebrou, mas não aquilo que vai acontecer lá na frente. É isso aí. Por exemplo, a má alimentação. A pessoa não é que comeu uma maçã agora que vai dar e amanhã agora. vai ter um resultado. É isso aí. Mas no decorrer disso pode ter um problema. Verdade. Há quanto tempo você se cuida? Quando eu comecei a estudar o RAIS, isso eu tinha 26 anos, né? Então isso já vai 34, né? Então eu diria que há 34 anos eu venho mudando um padrão de comportamento. Ok. A partir de 10 anos para cá, quando eu entrei nos 60, né, os 50, né, quando eu entrei nos 50, eu resolvi mudar mais drasticamente. E, recentemente, né, eu fui mais drástico ainda. Né? Então, hoje, a gente está colocando a nossa alimentação Ora Pronobis, né, isso é importante, quem está aqui nos ouvindo, né, coloquem Ora Pronobis diariamente na alimentação de vocês. Eu comi Ora Pronobis, deve ter uns 15 dias, talvez, em Belo Horizonte. Então, é muito comum lá em Minas, o pessoal Inclusive, usa. tem um hotel em Belo Horizonte, perto do aeroporto, também não vou falar o nome porque não está patrocinando a gente, mas o restaurante desse hotel se chama Ora Pronobis. Olha, que show, né? Você vê. Quando eu for lá, já vou procurar. É isso já aí. vou procurar. Aí você vê. Então, o Ora Pronobis e a outra é a Moringa. M-O-R-I-N-G-A. Moringa. M-O-R-I-N-G-A. Moringa. Moringa não é moringa a abóbora, é uma erva, né? E ela é altamente curativa, porque ela resolve todos os problemas inflamatórios. E aí, quando a gente fala em inflamação, tem que falar de açúcar, né, cara? Sim. Inflamação é açúcar, inflamação é refrigerante, inflamação é óleo, né? Inflamação é toda essa bagunça que a gente está colocando para dentro, que vai causar essa oxidação e degeneração celular. Aí vem o apóstolo Paulo, do que se queixa o homem? A não ser dos seus próprios pecados. Lei da semeadura, né? Eu estou plantando coisa ruim, eu não vou colher coisa boa, tá certo? Mas todo mundo está se destruindo, né? Eu estava conversando com o Alex Júnior, né, antes de chegarmos aqui, sobre isso, né? Sobre o impacto da alimentação na vida das pessoas e o fato das pessoas estarem se destruindo. E nós estamos com uma sociedade que ela é adicta, compulsiva e suicida. Tanto é fato que agora a própria OMS, junto com a Fiocruz, já chegaram à conclusão de que para cada 10 pessoas no Brasil, 8 vão fazer depressão, não é irão, vão fazer depressão, 4 vai fazer síndrome de pânico e 2 vão tentar o suicídio. Isso já está em curso. Inclusive, eu estou capitaneando um projeto de implantação de núcleos de acolhimento dentro das igrejas, dentro das escolas, dentro das universidades, dentro das empresas. Quem aqui está nos ouvindo, tiver interesse, faça contato comigo, sim, porque nós temos todo o know-how, toda a tecnologia para a implantação desses núcleos, porque é fundamental agora, né, nós cuidarmos das pessoas que estão dentro de casa e dos nossos vizinhos. Porque se um vizinho teu, ele resolver dar cabo da vida dele, ele pode dar cabo do andar inteiro. Dependendo do que ele fizer, ele vai colocar em risco a vida de muitas pessoas. Se ele é um motorista de ônibus, ele vai botar em risco a vida de um monte de pessoas. Se ele é um piloto de avião, ele vai botar em risco. Então, nós estamos para viver coisas que o olho nunca viu e o ouvido nunca ouviu. É o que vai acontecer, vou ser bem pessimista, nos próximos 3, 5 anos. Tá? Mas as expectativas já são para o ano de 2022. 2022 nós já vamos ter problema. Tá certo? Em cima disso, porque a sociedade está muito doente e as instituições estão muito doentes. Chega ao ponto que essa doença chegou até o clero religioso e nós temos instituições religiosas narcisistas, ou seja, elas vão lá, né, e sugam aquilo que é a parte vital da sua membresia para a manutenção do seu status quo.
Você vê que hoje nós temos pouquíssimas instituições com capacidade de reagir ao quadro atual de demanda social diante de 17 milhões de brasileiros que estão desempregados. Nós temos aí pelo menos mais de 500 mil viúvas, nós temos hoje, brincando aí, de 3 a 4 milhões de órfãos no país, só como herdeiros do período Covid. Tudo isso está em curso. E você não vê nenhuma mobilidade nesse sentido, né? Nenhum consternamento, nenhuma ação de compaixão, com raríssimas exceções, aqui próximo de nós temos algumas exceções, mas são grupos muito pequenos e que estão fazendo igual a andorinha, voando com a águazinha no bico para uma floresta em chamas, e a grande maioria assistindo, até porque o problema não chegou na casa dele, até a hora que alguém dentro da casa dele fizer um surto, até que alguém na casa dele começar a se automutilar, tentar o suicídio, ou o vizinho dele colocar em dano o patrimônio físico dele, né? Porque tudo isso vai acontecer, né? Nós temos uma previsão, acredito que estourando em março, abril, né? Nós vamos sair aqui pelas Américas e vai ter gente se precipitando na frente dos carros. E você vai lembrar de mim. Você vai dizer, bem que o Alex falou, já está acontecendo. Nós vamos estar passando as pessoas se jogando dos prédios, tudo isso vai acontecer. Tá certo? Então, a coisa é muito grave. A gente vai estar saindo para trabalhar e o vizinho está lá, né, de frente para nós, entendeu? Tudo isso vai acontecer. A gente que não estuda tanto, né, quanto você sobre o comportamento humano, mas a gente acaba achando que isso é uma falta de empatia. Sim, falta de Deus. E falta de conhecimento também, porque você vê, uma pessoa que não se interessa pelo bem-estar do outro, ele nunca vai se interessar por saber que existem síndromes, né? Sim. Eu tenho um sobrinho que ele foi diagnosticado como Asperger. Uhum. E quando ele era novinho, eu ainda fui criado, a minha geração, talvez a última, né? A gente ainda era criado apanhando, né, dos pais. Sim. Na nossa época não tinha criança com transtorno, déficit de atenção ou hiperativa, era levado. Sim. Era levado demais, era levado pra caramba, que era meu caso e tal. Então, como os pais tratavam? Correia, castigo. E depois disso a gente já vê as crianças sendo tratadas um pouco diferente, lógico, né? É uma parcela muito pouca de pessoas que começam a entender, estudar e buscar esclarecimento sobre isso. E eu via o meu sobrinho sendo muito maltratado por pessoas ignorantes porque nunca perguntaram e nunca se informaram sobre uma criança que tem uma síndrome. Uhum. Então, o que você acha, o que você vê na sua percepção, essa falta de ação dessas entidades, sejam religiosas ou não, essa falta de ação é por falta de conhecimento, falta de empatia, ou porque simplesmente não provaram disso na própria pele? Na realidade, eu vou puxar um pouquinho antes e dizer por que muito disso está em curso, né? Nós temos uma pesquisa dos americanos que, para cada 10 crianças em solo americano, uma hoje que nasce é autista. Eles estão apavorados, né? Nós estamos falando em 6 a 7 milhões de crianças que nascem e que nascem 700 mil autistas por ano nos Estados Unidos. Em 10 anos, eles vão ter 70 milhões de autistas. A coisa vai tomar uma proporção assim absurda em solo americano. E aí eles foram atrás do prejuízo, né? Montaram um grupo de pesquisadores e chegaram ao RANDAP. Ao RANDAP. O RANDAP é o cara responsável pela superprodução em solo brasileiro, só para você entender. Hoje nós temos um aumento significativo de crianças com autismo, né, a nível de Brasil. O autismo aparecia muito em crianças de descendência branca, né, e começamos a ter negros também autistas, o que não era comum. Ok? Isso estava diretamente ligado à base alimentar que nós não sabíamos e à questão do uso do pesticida, que é o bendito do Roundup, que ainda está sendo usado de maneira indiscriminada a nível de Brasil. Ponto 1. Ponto 2, essa questão de como lidar com essas situações, nós temos que lembrar, né, que Platão defendia a tese de que todo mundo que tivesse disfuncionalidade deveria ser executado.
né? Infelizmente, né, ele fez discípulo, né, e nós tivemos o Hitler com a mesma filosofia, né? E hoje a gente observa uma exclusão da sociedade no que tange a pessoas que são PCDs, né? Aqueles que têm algum tipo de disfuncionalidade. Então, na realidade, nós não estamos preparados, né, enquanto sociedade, para lidar com a família disfuncional. Inclusive, agora em 2022, eu vou fazer imersões de família, porque eu sempre trabalhei na parte de jovem, casal, criança, né, adolescente, tudo separado, né? E eu resolvi colocar todo mundo no caldeirão agora. A parada agora é caldeirão, bota todo mundo para dentro, eles entram comigo numa sexta-feira e vão sair no domingo, todo mundo tratado, né? Porque, na realidade, não adianta eu trabalhar o casal se eu não trabalhar os filhos, não adianta trabalhar os filhos se eu não trabalhar o casal, não adianta trabalhar o homem se não trabalhar a mulher, não adianta trabalhar a mulher sem trabalhar o homem. Você vê, nós estamos com 17 milhões de feminicídios de março a março, de 2020 para 2021, ok? 7 milhões de lares evangélicos, 60 mil assassinatos de forma violenta, mais de 1 milhão de abortos acontecendo no país por ano, ok? Então, nós estamos com uma sociedade em colapso. Essa que é a verdade. O livro de Jeremias diz que da maneira como é o povo, assim vai ser o sacerdote. Então, na realidade, as nossas lideranças, elas vêm de famílias disfuncionais, eles não assumem isso, né, em função cultural, em função clérica, e o resultado disso é que a gente vai criando cativeiros, né? Então, nós temos hoje muitas famílias em cativeiro, cativeiro físico, mental, intelectual, emocional, social, financeiro e espiritual. E quando eu falo em cativeiro intelectual, é o fato da gente querer que todo mundo aprenda da mesma forma, da mesma maneira, do mesmo jeito. Isso não existe. Cada um aprende de uma maneira. Essa que é a grande verdade. As experiências, elas são vividas por cada um de uma maneira única, intransferível, incompartilhável. Essa que é a grande verdade. Porém, nós, num sistema educacional falido, que ele não tem 130 anos, ele já está falido, ele não dá conta disso. E o fato é que, se hoje você entrar no DESIP, eu já fiz trabalho pessoal do DESIP, né, para cada 10 que estão lá, você vai se assustar. 9 são dislexos e precisaria usar esse óculosinho meu, esse prisma aqui. Ok? É o meu sonho de consumo, convencer o Estado a colocar prisma nos detentos. Eu vou recuperar 90% deles. Ok? Quando você vai para a área de prostituição, para cada 10 prostitutas, as 10 têm problema de dislexia. Ok? O dislexo é um cara que ele tem que aprender a se virar, porque ele não consegue estar dentro do status quo vigente. Então, ele caminha para uma ação marginal, dentro de casa e automaticamente na sociedade. E a sociedade faz de conta que filho feio não tem pai e não tem mãe. E eu lá no DESIP eu vi que tinha pai e mãe, né, sofrendo, justamente porque agora eles não sabem o que fazer mais. Ou, como aconteceu próximo de mim, lá em Campo Grande, na minha área de moradia, né, que a mãe se jogou no túmulo para ser enterrada com o filho, que aos 17 anos ele resolveu dar cabo da própria vida. E a mãe não queria mais ficar viva, porque era filho único, né? E aí o filho único dela, viúva de Naim, né? O filho único se foi e ela entendeu que a vida dela também tinha ido, e ela se joga dentro, foi o maior bafafá lá, se jogou dentro do túmulo, agarrou no túmulo do filho lá, no caixão, e queria ser enterrada junto com o filho, igual o faraó. Então é grave. Nós estamos vivendo um nível de desequilíbrio, né, muito grande dentro das famílias, né? E hoje, né, a Bíblia ela se cumpre, né? A gente já vê pais contra filhos, filhos contra pais, ok? Nós temos muitas famílias que estão na terceira, quarta, quinta, sexta. Eu peguei uma menina que ela estava no 47º casamento, só misericórdia, 47º. Em 20 anos de vida sexual ativa, ela teve 47 parceiros fixos. Olha só. E sem conseguir se firmar com quem quer que seja. E não vai ser com o 48º, nem com o 50º. Compreendeu? Hoje a gente conta pessoas no seu terceiro, quarto, quinto, sexto casamento, e tudo isso sequelando os filhos. Eu vi uma matéria, né, numa determinada plataforma que me assustou. O vídeo era um triângulo amoroso entre a mãe, a filha e o padrasto.
E isso está circulando a nível mundial, tá certo? Né? Então, a mãe traz o bendito do padrasto para dentro de casa, a menina se envolve com o bendito do padrasto e eles formam um triângulo amoroso ali. Né? Próximo de mim, senador Camará, nós temos um episódio de um senhor que ele se envolveu com uma mãe e 4 filhas. Ele se envolveu com 5 mulheres de uma mesma família. Ok? E todos viveram, né, nessa desarmonia disfuncional, tá certo? Em cima desse processo, compreendeu? Então, hoje, o país, inclusive, nós já temos relações, né, de bigamia, poligamia, tá, para ser, inclusive, né, autorizado, né, via lei, objeto de lei, porque nos costumes já é comum, nós temos composições de família, 2 homens e uma mulher, 2 mulheres e um homem, ou, né, um grupo convivendo todo mundo junto, se dizendo, né, família a nível de convivência. Então, nós estamos passando por grandes modificações no que tange ao código social. E a família nuclear, como a gente conhece, né, a cada dia que passa, ela vai ficando cada vez mais para trás, né, em função disso, né, que é justamente o fato de nós termos tanta ação voltada para o conceito de ideologia, né? E aí vale aí a gente entender o que é ideologia. Ideologia não é processo biológico, nem processo psicológico. Nós estamos falando de um processo sociológico. Ideologia é um processo sociológico. E como social, né, ele está dentro de um processo antropológico, quer dizer, está dentro de um momento, de um status, né, da história humana, onde o ser humano ele tende a uma versão assexuada. Né? A verdade é essa, androgenia. Né? Então, hoje, nós temos, até com essa baixa de testosterona dos homens, e muitas mulheres já decepcionadas com seus companheiros e parceiros, muitas pessoas estão optando em viver a sua vida sozinhos, né, Jonathan? É muito comum isso. Tanto é fato que aumentou o quê? A aquisição de pets, e observe, nas Américas aqui, né, aqui onde nós somos, na Barra da Tijuca, a quantidade de lojas de pets e de especialização de pets, e o Brasil, para combater o Covid, nós só temos 2 laboratórios vacinais humanos contra 45 de animais. Você sabia disso? Sabia, nós temos mais laboratórios para fazer vacinas para animais do que para seres humanos. Então, já está em curso, né, um processo de desumanização. Isso tanto é fato que a moda agora é o parto humanizado. A minha netinha vai nascer de parto humanizado, se Deus permitir. Parto humanizado, nós estamos assumindo que os outros partos são desumanizados. Olha só o que está em curso. É grave, cara, né? Agora, o cara ouve e não entende, o cara vê e não enxerga, assim, entendeu? Eu me sinto assim, né, no meio de um bando de bêbado, às 5 horas da manhã. Essa é a minha sensação na nossa sociedade. Está todo mundo enchendo a cara na rave, e eu estou às 5 horas da manhã, tendo que passar pelos corpos caídos, né, vendo a tsunami. Portugal publicou agora, dezembro de 2021, tsunami de problemas mentais. E olha que eu estou avisando, isso não é de hoje, lá em solo europeu. Eles já tinham um suicídio a cada 5 minutos. Tu imagina o que significa o termo tsunami. Você se percebe ouvido? Você acha que as pessoas te dão ouvido, ou só mesmo aqueles que estão seus pacientes, assim, ou você acha que as pessoas estão começando a te ouvir mais dentro da gravidade dessas informações? A gente vem conseguindo algo incrível, né? O meu filho chegou às nações, o Alex Júnior, né? E o pai fala para alguns, ele fala para as multidões e o pai fala para alguns. A orientação que me foi dada, né, é que eu deveria falar para as prudentes, não perder tempo com as loucas, né? Foi uma orientação me dada de 2019 para 2020, na virada de ano, lá na Cristo Vive, com o apóstolo Miguel Ângelo. Nós conversamos sobre isso lá no seu consultório na Barra. Isso, né? E aí foi me dada essa orientação. Então, hoje eu falo para as prudentes. Eu espero que quem esteja nos ouvindo seja um dos tais, né? E aí ele acorde, ele desperte do sono, porque nós vamos viver fortes emoções, né? Nós vamos ver fortes emoções, né? Para você ter uma ideia, o Brasil ainda vai entrar com 5G. A China
novembro do ano passado, 2019, lançou a tecnologia 6G, já rodou o 6G, e ela já lançou os satélites já em cima da nossa cabecinha. E o que é a 6G? 6G é trabalhar salto quântico. Então, a partir de 2023, nós vamos avançar, Jonatas, em um ano, 100 anos. 100 anos em um ano. Isso vai ser 2023, ok? Quando nós chegarmos ao final desse século, nós vamos ter avançado perto de 10 mil anos. Mas eu estou falando de 10 mil anos, de um lote de 100 anos, de século XX. Eu não estou falando de século XV, século XII, século I, eu estou falando de século XX, ok? Por quê? Porque a informação ela vai se multiplicar, a ciência vai se multiplicar numa violência absurda. Eu já trabalho com gestão de conhecimento há cerca de 2 décadas. Há 2 décadas atrás, eu fazia o processo de transição de faculdades para universidades, uma delas foi a Castelo Branco, aqui no Rio de Janeiro, e eu fui o cara que mentoreou a transição. E, na época, eu concebi uma sala do futuro de educação e, na época, eu concebi o conceito de gestão de conhecimento, porque eu já entendia, naquela época, que o que a gente aprendia ia ficar obsoleto e que não adiantava querer reter conteúdo. O que adiantava era estabelecer filtros, que é o momento atual, né? É você filtrar a qualidade, a veracidade da informação para a utilização da informação. É isso que vai fazer toda a diferença. Aí, de novo, né, eu vou falar do meu amigo que fez o meu Prisma. O Prisma me ajuda nisso. Né? Ele aumenta a oxigenação cerebral e me dá uma zona de tranquilidade da cannabis sem eu fazer uso da cannabis. Olha só, isso aqui é uma cannabis de 30 centímetros, né? Como se eu estivesse fazendo uso dela. Então, eu fico relaxadão, final da noite, eu estou como eu comecei o meu dia, por causa do bendito do Prisma. Vamos falar. Tá certo? Em cima disso aí. Você tem uma agenda hoje um pouco corrida, e eu não quero te atrasar. Vamos falar sobre o Prisma, assim, sobre os prismas, na verdade. Em que situações você receita para o seu paciente que ele use esse tipo de óculos que você está usando e que o Alex Júnior também usa? É isso aí. Olha só, né? O Alex, pela perda auditiva, né, ele é candidato ao que a gente chama de uma distorção cognitiva. Então, todas as pessoas, né, que têm problemas funcionais vão tender a uma distorção cognitiva. Então, o Prisma é incrível para isso, né? A capacidade intelectual do Alex, que sai da caixinha, né? Ele já usa Prisma há mais de 6 anos, né? São 6 anos, né, Alex? Uns 6 anos que ele usa Prisma, tá certo? E o resultado é absurdo, né? Em cima disso aí. Na realidade, ele é o primeiro usuário de Prisma do estado do Rio de Janeiro e ele deve estar entre os 50 primeiros a nível de Brasil, já que a gente só tinha Prisma em Pernambuco, Recife, com o pessoal do Hope. Né? Os primeiros Prismas foram feitos para mim, para minha esposa e para o Alex. Então, nós somos os primeiros a usarem Prisma no estado do Rio de Janeiro. Então, na realidade, o Prisma está ligado a dislexia, dislalia, descalculia, desortografia, problemas de memorização, déficit de atenção, transtornos agora mentais no quadro principalmente leve e médio, né? O doutor Orlando Alves da Silva, nosso amigo em comum, né? Orlando, por minha influência, ele passou a usar com o pessoal agora do autismo e Down. Na penúltima vez que eu tive com o Orlando na Europa, eu falei para ele que eu já estava tratando pessoas com Down e com o processo de autismo, né, fazendo uso do Prisma para busca de melhor rendimento cognitivo, né, o processo cognitivo. Né. Mas o Prisma também funciona para ansiedade, depressão, pensamento acelerado, síndrome de pânico, ok? E também ele regula a pressão sanguínea, ou seja, ele ajuda, né, numa prevenção do infarto, de um AVC, de um derrame, de um Alzheimer, ok? Porque você muda a entrada de informação proprioceptiva no cérebro. Então, isso provoca uma reorganização a nível neuronal. A gente cria um registro a cada 5 segundos. Né? Então, 1,
2, 3, 4, 5, registro. Criei um registro. 5 segundos, eu criei um registro. Esse registro vai ficar na minha cabeça para sempre. Então, pai gritou, mãe gritou, sofri bullying, sofri abuso sexual, sofri rejeição, alienação parental, situações de humilhação, o que quer que eu tenha vivido, que durou 5 segundos, vai ficar na minha cabecinha. Por causa da poda neuronal que eu sofro de 7 anos, e a perda de neurônios, estresse mata neurônio, navegação na internet, minuto 51 já está matando neurônio, febre alta mata neurônio, medicação mata neurônio, álcool mata neurônio, tabagismo, droga mata neurônio. A pergunta, Jonathan, é quantos neurônios você ainda tem? Essa é a pergunta. Então, o que você tem que manter, e a gente tem que entrar com uma neuroplasticidade. Então, o Prisma ajuda na neuroplasticidade. A Bíblia fala de uma neuroplasticidade. Filho meu, medite na minha palavra de dia e de noite. Isso é uma neuroplasticidade. Então, isso é um exercício que você faz para o cérebro. Lê o livro de Salmos em voz alta, livro de Provérbios em voz alta, Eclesiastes. Salmos atuam nas ondas betas do cérebro, a nível da inconsciência, porque é musicalizado, você é músico, recite os salmos, você vai ver a musicalização, as notas que cada um deles tem, ok? E quando você vai para Provérbios, ele é alfanumérico, ele é uma escrita, né, binária, de programação, é muito show. Eu sou analista de sistemas, né? Então é um processo de programação. Então você trabalha com programação a nível cerebral, tu entendeu? E o livro de Eclesiastes vai estar trabalhando no nível das ondas gamas do cérebro. Então você tem 5 frequências cerebrais. Então, na verdade, elas têm que ser trabalhadas. Só que isso não é educado, tinha que ser ensinado isso para as crianças. Isso não tem que ensinar que Pedro Alves Cabral descobriu o que não descobriu, que veio tomar posse. Compreendeu? Sim. A gente não tem que discutir sexo dos anjos nas igrejas. Tinha que estar sendo ensinado nas EBDs para as crianças como é que elas funcionam. Nós somos uma máquina biomecânica. É isso que nós somos. Nós somos uma unidade de carbono, cara. É isso que a gente é. A gente ocupa uma relação espaço-tempo. Einstein, física quântica. Então, na realidade, eu vou entrar no pulsar quântico quando eu nem entendi a mecânica de Newton. Eu estudo quântica desde 1984, cara. Você entendeu? A galera não tem noção do que nós vamos entrar. Ok? Então, hoje, nós temos gente demais, essa que é a grande verdade, para uma demanda cada vez menor. Porque se você pensar em zona de conforto, né, zona de conforto é zona de conflito. Como é que está a humanidade no atual? Né? Conflito. E isso virou zona de quê? De conforto. Então, o Prisma ajuda você a uma mudança de mentalidade. Chegou ao ponto que um profissional da equipe do Dr. Orlando tinha colocado o Prisma, foi quem ele direcionou para me dar atenção, por ter conhecimento da mesma área minha, né? E conversa daqui, conversa de lá, eu percebo que ela está com o Prisma e pergunta, a senhora está usando o Prisma? Eu falo, estou usando. Há quanto tempo a senhora usa? Tanto tempo. E aí, conversando, ela falou, não, inclusive, eu tinha um casamento de 25 anos e eu rompi esse casamento. E aí eu perguntei quanto tempo ela usou o Prisma para romper o casamento de 25 anos. Aí foi incrível, cara, 6 meses, o tempo de giro do cérebro, olha só. O tempo de giro do cérebro. Ela liquidou uma fatura de 25 anos com uma utilização de 6 meses. E ela não se deu consciência disso. Quem trouxe essa consciência lá fui eu. Conversando com eles, eu fiz a leitura, né, pela formação haitiana bioenergética, eu faço leitura corporal, e aí, porque eu faço leitura corporal, ficou fácil, né? E aí, eu percebi, pontuei, ela trouxe, eu montei o quebra-cabeça, encaixei, falei, ó, então foi isso aqui que provocou. Aí eu fui conversar com o Dr. Orlando e ele falou que realmente o Prisma, ele causa modificações na área do funcionamento do centro do desejo e da vontade. Aí é incrível, porque o hipotálamo, publicação 2019, não aceita a reprogramação. Olha só, é a última publicação em neurociência, não aceita a reprogramação. A pessoa que usa drogas vai voltar a usar droga, o alcoólatra vai voltar, o adúltero vai voltar, o cara que é fornicário, o cara que é corrupto, compulsivo vai voltar, para cada 10 que fazem bariátrica, 9 voltam a engordar. Então, na realidade, o cérebro não colabora. Porém, quando você entra com o Prisma, a correção postural, o treino cognitivo, você muda o posicionamento geoespacial dessa pessoa diante da vida e muda a relação dela consigo mesmo e com o outro.
É importante a gente ressaltar que não é qualquer tipo de prisma. Não, são prismas ativos. Isso. Nós só temos hoje no Rio de Janeiro a doutora Rita Tavares e tem o meu amigo Jonathan, que são os únicos que estão processando. Eu acho que essa ótica vai patrocinar a gente. Vai me patrocinar? Vai patrocinar? Vai. E a gente vai deixar. Acho que a gente merece, a gente merece. Pô, falei um monte aqui do Jonathan, Pô, o cara tem que dar, né? O cara tem que dar uma deixa aqui. O prisma, ele é uma tecnologia para melhorar o campo visual diante agora de uma correção em função do teu nervo óptico. Só que existe prisma passivo e prisma ativo, né? O passivo faz bem essa parte fisioterápica. O ativo, ele vai mexer no sistema proprioceptivo. Essa foi a grande sacação do Dr. Martins da Cunha e do Orlando Alves da Silva, que são os caras que são preceptores desse entendimento, a partir de um estudo de Sheraton, de 1920, que foi Nobel, quando ele descobriu o funcionamento do sistema proprioceptivo. Ele é o primeiro sentido da vida, né? Nós tínhamos, antes de Sheraton, o entendimento que temos 5 sentidos, né? Visão, tato, olfato, paladar, né? Audição, só que, na realidade, nós temos 6. Só que o primeiro é o proprioceptivo. Ele é formado de 0 a 3 meses no período gestacional e orienta a formação do sistema nervoso central a partir do 3º mês. No 6º mês, o cérebro está pronto para nascer. Tanto é fato que o prematuro sobrevive porque o cérebro controla as funções vitais, ok? Senão ele não sobreviveria. Ele sobrevive porque o cérebro está pronto para controlar as funções vitais. Aí ele fica ali sendo incubado, esse é o termo, ele fica em incubadeira, né, na incubadora, para poder sair lá com 8, 9 meses, aí ele sai, ok? Porque agora o corpo está o quê? Formado, mas o cérebro já assumiu. Do lado de fora, o corpo fica pronto aos 21 anos de idade, 21 anos, e o cérebro só fica pronto aos 25. Ele faz 4 anos de test drive com o corpo, sabia disso? É muito show. Para aprender a lidar com o teu corpo. 4 anos, cara, são 48 meses de aprendizagem para ele lidar contigo. Depois disso, aos 35 anos, Jonathan, é que você vai ser uma pessoa madura. A maioria da galera que faz besteira faz com menos de 35. Entendeu? Menos de 35. Porque o cara, né? Por exemplo, maturidade psíquica só poderia ser aos 35 anos. Olha só. Então, quando a gente diz que um garoto de 18 anos, ele tem maturidade para decidir sobre a vida dele, está errado. Psicologicamente, só aos 35 anos que ele vai ter a maturidade. Então, aos 30 nós ainda somos menores de idade. Só menor de idade, aos 30. Eu sou um jovem garoto, aos 60, eu sou só um menino. Né? Eu sou só um menino, já diz o poeta. Para a gente se cercar aqui, não ter nenhum tipo de charlatanismo, Sim. E sobre os prismas ativos, no Rio de Janeiro, que é a cidade onde a gente está aqui gravando o nosso podcast, a gente só tem uma oftalmologista no momento. Doutora Rita Tavares. Rita Tavares. Que, inclusive, estava para fazer membro da direção da Unimed. Não sei se ela entrou, né? Seria uma das diretoras da Unimed. Ela indica apenas uma ótica, essa que nos patrocina. Isso. Que a gente vai falar dessa ótica. Por causa justamente do padrão, né? Justamente. Porque existe uma formulação de angulação padrão, que foi liberada por Portugal, doutor Orlando Alves da Silva, né? Orlando esteve aqui, a doutora Rita chegou aos prismas através de mim, né? Fui eu que intermediei a ida dela a Portugal para conhecer o doutor Orlando, esse processo todo, e aí ela implantou, né, no consultório dela, né, na zona oeste do Rio de Janeiro, em Bangu City, né? Bangu City. Em breve ela vem para Barra, né? Parece que ela vem para Barra, tá certo? E ela agora prescreve o prisma, já vai bem uns 8 anos, se não falha a memória, ela já está trabalhando com prisma há cerca de uns 8 anos, porque eu já trabalho com prisma há cerca de uns 10 anos, e logo em seguida a mim, eu consegui que ela começou. A gente vai deixar no final do vídeo, na descrição do vídeo, e no final aqui as suas redes sociais, para quem quiser entrar em contato com você. Vai ser um prazer. A gente, infelizmente, né, cara, porque você tem atendimento para fazer. Clínico, é isso aí, eu abri uma brecha. Foi. A gente já está tentando esse papo já tem um tempinho. Verdade. Mas eu queria, Alex, que você deixasse uma orientação, uma mensagem, porque a gente, nesse momento de pandemia, e se fala muito de pandemia e tal, então a gente está, na verdade, com uma série de pessoas pipocando aí os distúrbios e coisa e tal. Mas a gente vive numa sociedade de muitas meninas que foram
abusadas, de muitos meninos que foram abusados, Verdade. de muitas pessoas que foram mal criadas no sentido de criados de forma incorreta, Sim. e que o reflexo de tudo que aconteceu na infância está desencadeando agora. Verdade. A gente tem uma sociedade hoje destruída, detonada, porque lá atrás não foram cuidados. Verdade. Então você vê Inclusive a área sexual, para você ter uma ideia, né, para cada 10 mulheres, 9 não têm orgasmo. Não tem orgasmo. Os homens que pensam que têm orgasmo, né, eles ejaculam de aflição. É grave. Parada é aflição, é ansiedade. Você, né, é muito grave. Né? Eu digo isso porque dentro da base haitiana a gente trabalha a função do orgasmo. Né? Eu sou um especialista em orgasmo, né? Em orgasmo cósmico, inclusive, né? O cara sair da realidade corpórea dele, né? Que quando é verdade, verdade. O cara, orgasmo o velhinho, cósmico. o velhinho não é Meu irmão, fraco você não. O pode. velhinho não é fraco não, cara. O velhinho não é fraco não, porque o orgasmo é uma sensação de desintegração e integração com o universo. É por isso que é uma dádiva divina. O orgasmo é uma dádiva de Deus. E só tem nessa vida, tá? Na eternidade não vai rolar, não. Quem não está fazendo sexo está perdendo uma grande Quem quiser oportunidade. se desintegrar Jonathan. cosmicamente tem que ser agora. Tem que ser agora. Se o cara quer viajar, né, pelas estrelas, Que seja agora. que venha fazer uma consulta comigo rápido. 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 Enquanto é tempo, enquanto está respirando. Até porque a gente só vive 1 segundo por vez, né? É. Só 1 segundo. 1 segundo. Mas assim, então a gente... eu queria que você desse essa orientação, essa ajuda, né? Porque a gente vê que a sociedade precisa de ajuda. É verdade. E um dos grandes males da sociedade é achar que não precisa de ajuda. De que ele resolve, de que ele sabe. A arrogância É. precede a ruína. Exatamente. E, É na isso aí. verdade, essa arrogância, essa ignorância vai se propagando em tanto desatino que a gente vê por aí. Sim, sim. Você vê pessoas discutindo política sem nem saber do que estão falando. Verdade. Falando de vacina sem, Sem saber o que está é. falando. Falando de Verdade. medicamentos. Sem saber o que Eu é. sempre fui... o meu pai, ele sempre se automedicou. É E eu- comum na geração do meu pai também. E eu sempre fui avesso a medicamento. São 2. Por causa do Engraçado. meu pai também. Dor de cabeça, eu sempre tomei café. É isso aí. A dor de cabeça, tomava café. Senti alguma dor, eu tomo água, eu deito. Eu não gosto, não é de mim tomar remédio assim e tal. Mas a gente vê um monte de gente aí, cara, Rivotril. Qualquer pessoa que passou uma noite sem dormir, alguém fala para ele, toma metade de um Rivotril que você vai dormir igual um anjo. É verdade. E a pessoa se torna refém daquilo ali. Nós temos aqui nessa região nossa, que nós estamos na zona sul do Rio de Janeiro, né, infelizmente, nós temos muita gente sendo ligada, inclusive crianças, por Ritalina, passando o dia com Rivotril e terminando com Zopidem. Está gravíssimo isso. Ok? Então é um disjuntor, né? Ritalina, buf, ligou o cara. Aí o Rivotril mantém ele em equilíbrio. E o Zopidem para poder desligar. Está desse jeito, as pessoas estão vendo drogadas, Jonathan. É isso É isso que está acontecendo. E nós podemos resolver isso, né, através de uma psicologia de base proprioceptiva e integrativa, que é justamente o que a gente começa, né, até o ano que vem, em 2022, a gente lança o primeiro livro sobre isso, sobre psicologia proprioceptiva e integrativa, né, explicando a psicologia com a propriocepção e trabalhando as multirrelações do indivíduo, né, para o camarada entender que você não é só o Jonathan, né? Você é o Jonathan filho, pai, marido, amigo, funcionário, empresário, quer dizer, nós temos múltiplos papéis, né? Moreno falava sobre isso no psicodrama e sociodrama. Então, a gente vive vários papéis sociais e nós estamos em conflito justamente por causa desses papéis que estão, todos eles, confusos na nossa cabeça, tá certo? Por conta agora de uma ação de desinformação por essa babel de informação. Sim. E as pessoas não sabem filtrar, né? Então a primeira coisa que ela ouve, bate no ouvidinho dela, ela acha que é desse jeito, e aí ela passa a ser seguidora do acho que é desse jeito. E o resultado é essa tragédia que nós estamos vendo aí. Bom, então dê as suas considerações aí. As últimas do vídeo de hoje. Olha só, aos casados, diz Alex, façam sexo 3 vezes por semana.
né, 3 vezes por semana, vai resolver um monte de problema, vai liberar um monte de toxina. 70% da vida do adulto é vida sexual ativa. E, no mínimo, 3 vezes por semana. Se fizer 5, já é problema. Mas porque sem ansiedade, aí é compulsão. tem que viajar no cosmos. Não, tem que relaxar, tem que fazer sexo relaxado, né? Pra você ter uma ideia, as meninas vão lá, Jonathan, e contraem as coxas. Contraiu as coxas, não vai ter orgasmo múltiplo, não vai ter. Ok? Vai sofrer a tensão com medo da experiência, porque você tem que se entregar à experiência, né? A verdade é essa, né? Nós temos que nos entregar. A experiência sexual, ela tem que ser vivenciada de maneira a ser degustada, ok? Nós temos que degustar, não é obrigação. Tá certo? Né? Pelo contrário, é bênção, um privilégio. E as pessoas não estão sabendo utilizar isso. A grande verdade é essa. Né? O cara brigou com a mulher brigou com o marido, a primeira coisa que eles fazem é não fazer sexo. A Bíblia diz para não dormir com a mágoa. A ciência diz que a mágoa é cancerígena. E agora? E aí, muita gente fazendo câncer, inclusive de intestino, mulheres, porque estão cheios de ressentimento, cheios de rancor, cheios de mágoa, de amargura, de culpa, de não liberar perdão, não liberar auto-perdão, quer dizer, tudo isso só vai te destruindo. Travou as coxas, não vai. Não vai, mas elas fazem isso para tentar sentir mais a área genital, quando na verdade o processo seria de entrega, e não de contração. Percebeu? Porque é uma ação hormonal, né? Essa é uma ação. A gente tem que entender que sexo começa na cabeça, né? Começa na cabeça. E tem muita gente que não consegue fazer sexo de olho aberto, só de olho fechado. Por quê? Porque não quer ver a realidade, não quer ver o parceiro que está ali, não quer ver o próprio corpo. Então tem problema de menos-valia, sentimento de inferioridade, baixa autoestima, problema de autoimagem, tudo isso. Vale a pena um dia a gente falar de sexo, cara. O pessoal de repente o pessoal se anima e volta a fazer sexo. E não aí, trava as né? coxas, não é isso também? Não, e aí vão sair da pornografia. Está provado cientificamente, Estados Unidos, a plataforma de pornografia estão proibidas, a pornografia destrói o cérebro, sabia disso? Destrói o cérebro. Então, você que é usuário de pornografia, fique bem ligadinho, você vai virar, o termo que você usou, um idiota em breve, não é isso? Vai virar um idiota em breve, porque essas pessoas, elas ficam com o cérebro sendo fritado, porque 50 minutos de navegação já arrebenta no minuto 51, que o axônio aquece e mata o neurônio. É só isso que acontece. E o cara que é viciado em pornografia, ele não consegue mais fazer sexo presencial. Ele entrou num cativeiro. Ele está ali e a cabeça não Porque tá. a informação, ela entra a 100 milionésimos de segundo, a informação visual. Quem está aqui nos vendo, nós estamos chegando no inconsciente dele. A minha voz e a tua tem um retardo de 2 segundos no cérebro. A pessoa pensa, compara, concorda, discorda, lembra, amplia, reduz, porque tem 2 segundos, é uma eternidade no cérebro, mas a imagem, não. Ela vai direto na base do inconsciente. Então, quando você está vendo, né, o sexo de pornografia virtual, né, você está sendo ativado a nível da tua inconsciência. Aí desperta a ânsia. E é comum em todo usuário de pornografia virtual sofrer de ansiedade generalizada. Para 10 casos, 10 sofrem de ansiedade generalizada. Compreendeu? No passado, eu recebia muitos homens com esse problema. Agora, de 3 anos para cá, eu passei a receber as mulheres. Também com esse mesmo problema. Elas estão ficando viciadas em pornografia. Que tipo de comportamento essas pessoas reproduzem no seu dia a dia? Na realidade, compulsão, né? Porque isso está ligado a um conceito de adicção, que está ligado à experiência do parto cesárea / parto normal. Parto cesárea, mãe e bebê tem que fazer acompanhamento psicológico, é o correto, por causa de problemas psicossomáticos, segundo o Conselho Federal de Medicina, que agora esse parto está proibido, salvo colocar em risco mãe e bebê. Do contrário, não. Tem que ser o parto natural, e agora quem pode pagar faz o parto humanizado, né? Parto humanizado, que é caríssimo, né? Um parto humanizado hoje passa aí de R$30 mil, cerca de quase $5 mil, né? Para você fazer, né? $6 mil, para ser mais exato, um parto humanizado, com toda a infraestrutura que você tem que ter, né? Para isso, com doula, com todo mundo, com banheira, com toda uma estrutura, né? Mas é algo incrível. Quem puder vender o carro, eu sugiro que faça isso. Venda seu carro e tenha seu filho de maneira humanizada, né? Vamos ter um ser humano entre nós, não é isso? E não um desumano, que é o que a gente está colocando aí fora, infelizmente, com
alguns tipos de partos que ainda estão em curso. E aí a outra questão é a gente entender a amamentação, Jonathan, né? A mãe brasileira, ela amamenta em média 3 meses, quando muito 4 meses. Aí teria que ser 2 anos. Porque a gente amamenta pouco, nós temos muitos drogados, alcoólatras, esquizofrênicos, pessoas com transtornos mentais entre nós, porque o primeiro vínculo afetivo é formado na amamentação, na relação da mãe com o bebê. A mãe tem que ficar separada, não pode ficar no meio de todo mundo, não pode ficar falando com todo mundo, não pode ficar brigando com todo mundo, não tem que ficar em celular, ela tem que ficar olhando para os olhinhos do bebê e dando a atenção, porque é ali que ele vai formar o vínculo afetivo e estrutura de personalidade a partir disso. Então, a gente vai encontrar muitos adolescentes, né, com problemas graves existenciais que estão ligados ao problema da amamentação, além de problemas gastrointestinais e tantos outros problemas por conta disso, que aí vale um outro programa só para a gente falar sobre nascimento, né, gestação e nascimento, né, porque a casa está caindo mesmo, é desse jeito, a casa está caindo porque as pessoas elas não estão entendendo o que está acontecendo. Né? E Oséias diz que o povo de Deus perece por falta de quê? Conhecimento. Então, nós estamos aqui, através das nossas mídias, né, procurando ser uma voz, né, no deserto. Inclusive, eu estou pensando em gravar no início do ano gafanhoto e mel. Se tu parecer gafanhoto aqui, segura para mim, que eu vou meter um gafanhotozinho, vou comer mel com gafanhoto, para ver se os caras entendem. Né? De repente, eu comendo gafanhoto com mel, os caras vão entender a gravidade do que nós estamos enfrentando. Né? Não sei se você sabe, gafanhoto é todo de proteína, né? Tudo proteína, tem mais proteína do que ovo, né? O bendito gafanhoto. Né? Então, se você tiver com fome, sugiro que você comece a guardar gafanhoto. Comer gafanhoto, gafanhoto faz bem para a saúde, faz bem para a saúde. Os chineses comem tudo, né? Comem tudo. Né? Inclusive gafanhoto fritinho, né? Tostadinho, é tudo de bom, tudo de bom. Aqui a nossa cultura é picanha, né? Cultura brasileira, que não é mais, agora é hora Pronobis, que está mais barato. É isso aí. Então não coma picanha, coma hora Pronobis. Eu comi hora Pronobis e é muito bom. Muito bom. Eu muito tomei bom. sopa de hora Pronobis, pra você ter uma ideia, eu baixei em 22 dias 8 quilos. Caramba. Almoçando e jantando hora Pronobis com sopa de legumes e verduras. Acredite se quiser, 8 quilos a menos. E eu vou te falar aí, para quem certo. não conhece o Ora Pronobis, ele parece, pelo menos o que eu comi, né? Parece aquele que a gente bota junto com a rabada, meu Deus. Agrião. Agrião, né? Pode ser. E bem feitinho, é gostoso? Muito bom. Você gostoso. pode refogar, você pode fazer de várias maneiras. Né? Eu gosto de comer até cru. Né? Cru, mas tem algumas variações de Ora Pronobis que precisam ir ao fogo, né? Em cima disso aí. Mas ele é incrível, cara. O que ele faz. E a moringa, né? Botar aqui a moringa também. A moringa é muito importante a gente colocar. A moringa é a bendita da planta que mantém Fidel vivo. Né? Fidel Castro. É mesmo? É a moringa. Curou um monte dos problemas que ele tinha, você está vendo? E ele hoje é um longevo, né? Já passou dos seus 90 anos, por causa dessa bendita planta. Você botar lá na internet moringa, você vai ver tudo que ela faz. É incrível, é incrível. Você tem um canal no YouTube também, não tem? Temos canal no YouTube, temos Instagram, né? Temos site em cima disso, temos Zap. Temos Zap. Então, as pessoas só não acham a gente se não quiserem. Botar lá eu tenho aqui, Alex a gente Alves. tem aqui a gente vai colocar aqui no final. Legal. As suas redes aí, todas, Beleza. e o seu endereço também do seu canal do YouTube. Show. Que eu acredito que vai ser muito bom para quem quiser, primeiro, ouvir mais, que você está sempre nas redes ali. Sim, a gente falando. vem mantendo. A gente vai bater um papo sobre prismas também no seu canal. Show. Sobre essa ciência dos prismas. Sim. Eu acho que vale a pesquisa. E aí até essa questão disfuncional, né? Eu sugiro o pessoal acompanhar o Alex Júnior também no Instagram lá e na outra mídia. Bota o do Alex, porque aí o pessoal vai ver também coisas incríveis que ele está abordando e que é um momento da hora, né? Porque, na realidade, o que acontece? Né? A gente tem muita gente, como você falou, né, vissoferando o intestino. Essa que é a grande verdade. Vou ser bem carinhoso. Né? Os caras estão colocando o intestino pela boca. Essa que é a grande verdade. Né? E aí, como você perguntou, Alex, muita gente me ouve quem o intestino está no lugar que tinha que estar. Não é isso? E aí o camarada consegue ouvir para poder digerir e mudar a bendita da realidade dele, entendeu, Jota? E assim nós estamos chegando às instituições de ensino, né, às instituições religiosas, o clero romano já se abriu para o nosso trabalho, inclusive, né,
parte do clero protestante também tem se aberto, as empresas, universidades, e onde estão nos permitindo, nós estamos chegando. Que bom. Né? Em breve a gente pretende ter uma base, né, mais estruturada. Né? Eu estou pensando em ter um local, né, aqui na área do Recreio Barra, né, para a gente poder ter um encontro mensal que seja, para fazer uma ação litúrgica, né, dentro de um processo de imersão. Porque eu entendo que, inclusive, a liturgia atual não está ajudando ninguém em nada. Entendeu? Então, precisa de um choque de impacto mesmo, de botar o cara para pensar na realidade dele, entendeu? E a gente fazer um detox da alma, que eu estou chamando de detox da alma, né? Dar a chance da pessoa chegar e rever realmente o que ela está fazendo da vida dela e quais são os seus projetos de curto e médio prazo, né? Porque uma coisa é certa, né? Ninguém vai morrer amanhã, entendeu, Jonathan? Todo mundo vai morrer num dia chamado hoje. E tudo que você não resolver hoje, você não vai resolver amanhã. Então, ressentimento, rancor, mágoa, amargura, né, culpa, falta de perdão, auto-perdão, nós temos que zerar a conta hoje. Né? A gente só vive um segundo, eu não volto um segundo, eu não avanço um segundo. É só por hoje. É isso aí. Tá bom? Estou muito feliz, agradecido e honrado. Que Deus te abençoe essa equipe lindíssima aqui, maravilhosa, né? Obrigado ao pessoal da técnica, que nos ajudou bastante, né? A podermos estar aqui para poder deixar essa mensagem de vida, né? Eu quero dizer que nós temos que viver enquanto estamos vivos. Tem muita gente morta. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Na verdade, não é uma última pergunta. Vou te pedir para você deixar uma mensagem, porque esse vídeo fica na internet. E daqui a, sabe-se lá quantos anos... 50 anos, 100 anos, ou muito mais, bisnetos, tataranetos. Então, quem clicar aqui nesse canal e assistir esse nosso papo aqui, né? Nós estamos em 2021. Nós estamos ecoando na eternidade. O que você gostaria de deixar de mensagem para aquela galera que vai assistir a gente lá na frente? Eu quero dizer para vocês que vocês só existem porque nós existimos. Fiquem ligados nisso. É isso aí. Né? Vocês só existem porque nós existimos. E porque, né, colocamos, né, uma trincheira para garantir que a humanidade não vai perecer pela própria humanidade. Isso é forte. É muito, é muito. Bom, eu conversei aqui, um papo sensacional, com o doutor Alex Alves. Alex também participou. Está comigo aqui o João, a Aline, e hoje também tem Fabrício, tem Pâmela. Hoje aqui a gente está com a galera aqui reunida. Muito show, muito show. E todos bonitos e inspiradores. Alguns mais bonitos do que outros, mas inspiradores. Faz parte. Né? Aquele que fechou a cara. Bom, você que não é inscrito nesse canal, você se inscreva no canal, você dê o like, você comente e compartilhe aí com quem você puder, com quem você quiser, porque um assunto como esse, um papo como esse com o Dr. Alex, eu acho que o mundo inteiro deveria ouvir. A gente vai tentar até legendar para quem pedir, né? Porque esse papo aí tem que rodar para todos os cantos. Bom, meu nome é Jonatas, esse é o Menos é Mais, o nosso podcast. Fala da gente para quem você puder. Você que está assistindo aí, se quiser ajudar o programa, ajudar o canal, patrocinando a gente, nós temos uma ótica, que é a ótica que faz os prismas, que está patrocinando o nosso podcast aqui. E se você quiser participar disso aí, a gente vai deixar nossa caixa postal na descrição e você entra em contato com a gente. Falou? Doutor Alex, muito obrigado mais uma vez. João, desculpa te fazer atrapalhar a sua agenda aí, tá bom? Mas foi um prazer. Eu acho que a gente não poderia perder essa oportunidade de deixar essa mensagem para todo mundo aí. Tá beleza, bom? Muito obrigado, doutor. Obrigado. Valeu, gente. Um abraço. Valeu.